A Catedral Metropolitana de Porto Alegre estava decorada com flores importadas, lustres de cristal e 500 convidados da alta sociedade. Rodrigo Alves, 36 anos, CEO da maior empresa de tecnologia do sul do Brasil, estava no altar ajeitando o punho da camisa nervosamente. Sua noiva, Juliana Cardoso, deveria estar entrando a qualquer momento. Filha única de família bilionária, socialite, perfeita em todos os sentidos que importavam para negócios e imagem. Era casamento arranjado, claro. Não amor, mas era o que famílias deles faziam. Uniam impérios através de matrimônio. E então, a marcha nupcial começou. As portas se abriram, e a noiva começou a caminhar pelo corredor, véu cobrindo o rosto, vestido de R$ 100.000, buquê de rosas brancas. Mas havia algo errado. Rodrigo percebeu imediatamente. A forma de andar, muito hesitante, muito tímida. Juliana nunca era tímida. Andava como se fosse dona do mundo. Esta mulher andava como se estivesse assustada, como se não pertencesse ali. Quando ela chegou ao altar, quando o padre começou a cerimônia, Rodrigo olhou mais de perto e viu pequenas diferenças. Mãos ligeiramente mais calejadas que de Juliana, postura ligeiramente diferente. E olhos, quando ela olhou brevemente para ele através do véu, não tinham a arrogância fria que ele conhecia. Tinham medo e algo mais. Algo como desculpa. Rodrigo interrompeu o padre no meio da cerimônia. Espere, por favor, espere. E então fez algo que chocou todos os 500 convidados. Levantou o véu da noiva e revelou não Juliana Cardoso, herdeira bilionária, mas rosto que ele não conhecia. Rosto semelhante, sim, mas não dela. Era rosto de outra pessoa. E quando essa mulher começou a falar, quando explicou por que estava ali, quando revelou o segredo que família Cardoso tinha guardado por décadas, Rodrigo percebeu que estava prestes a tomar decisão que mudaria sua vida para sempre. Antes de continuar com essa história emocionante, se inscreve aqui no canal para receber sempre histórias especiais como essa e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. 3 meses antes daquele momento chocante no altar, Rodrigo Alves estava em jantar de negócios quando conheceu Juliana Cardoso pela primeira vez. Ou melhor, quando foi formalmente apresentado a ela como sua futura esposa. Rodrigo, esta é Juliana, disse o pai dela, Alberto Cardoso, dono de conglomerado de mídia. Acho que vocês vão se dar muito bem. Juliana estendeu a mão com um sorriso ensaiado. Tinha 28 anos, cabelo loiro perfeitamente escovado, vestido de grife e expressão que deixava claro que estava tão entusiasmada com o arranjo quanto ele, ou seja, nada. Prazer, disse ela com voz que soava automática, como se tivesse dito isso 1000 vezes para 1000 pessoas diferentes. Igualmente, os pais deles deixaram claro, era casamento de conveniência, fusão de empresas disfarçada de romance. Alberto Cardoso queria acesso à tecnologia de Rodrigo. O pai de Rodrigo, já falecido, tinha deixado a empresa nas mãos do filho com instrução clara: expandir, crescer, dominar. E casamento com Cardoso era atalho para isso. Não precisa fingir que me ama, disse Juliana mais tarde quando estavam sozinhos. Eu sei como isso funciona. É negócio. Vamos casar, aparecer em eventos juntos, manter imagem. Mas não precisa haver envolvimento real. Ótimo, respondeu Rodrigo, porque não estou procurando envolvimento. E assim começou o noivado mais frio que Rodrigo já tinha visto. Eles se encontravam para eventos públicos, tiravam fotos sorridentes para revistas, planejavam casamento elaborado. Mas não havia afeto. Não havia conexão. Eram 2 estranhos seguindo script escrito por outras pessoas. Juliana era difícil. Não rude exatamente, mas distante. Sempre no celular. Sempre cancelando encontros. Sempre dando desculpas. Não posso jantar esta noite. Tenho compromisso. Que compromisso? Pessoal. Ela nunca elaborava. E Rodrigo não pressionava. Porque não se importava realmente. Era arranjo, não relacionamento. Mas 2 semanas antes do casamento, algo mudou. Juliana começou a agir estranha, mais estranha que o normal. Preciso te contar algo, disse ela durante um dos raros jantares que não cancelou. O quê? Ela hesitou. Abriu a boca,
Fechou. E então seu celular tocou. Ela olhou. E a expressão mudou para pânico. Preciso atender. Juliana, você ia me contar. Depois, prometo. Ela saiu do restaurante atendendo o celular e não voltou. Rodrigo esperou 1 hora antes de ir embora, confuso e ligeiramente irritado. No dia seguinte, recebeu mensagem dela. Desculpa por ontem. Está tudo bem, nos vemos no casamento. No casamento, faltavam 2 semanas. Eles tinham provas de vestido, ensaios, encontros com fornecedores, e ela estava dizendo, nos vemos no casamento, como se fossem sumir por 2 semanas. Rodrigo tentou ligar. Mensagens. Nada. Juliana tinha sumido. Ele confrontou Alberto. Onde está sua filha? Está. Ocupada. Preparando para casamento. Ela não atende minhas ligações. Juliana é mulher independente. Tem suas próprias coisas. Havia algo no tom de Alberto. Algo defensivo. Como se estivesse escondendo algo. Rodrigo pensou em contratar investigador, mas decidiu contra. Era apenas 2 semanas. E depois casariam e tudo voltaria ao normal. Ou ao que passava por normal em arranjo deles. Mas as 2 semanas passaram em silêncio total. 0 contato com Juliana. 0 explicações. Apenas mensagens curtas de Alberto confirmando que tudo estava conforme planejado. E então chegou o dia do casamento. Rodrigo estava no altar. Nervoso não por amor, mas por incerteza. Algo estava errado. Ele podia sentir. E quando noiva começou a caminhar pelo corredor, quando ele viu forma errada de andar, postura errada, ele soube. Soube antes mesmo de levantar véu. Espere, disse ele, interrompendo o padre. Por favor, espere. 500 rostos se viraram para ele, surpresos, chocados. Ninguém interrompia casamento próprio. Rodrigo caminhou até noiva e levantou o véu, lentamente, como se estivesse desembrulhando o presente que sabia que não queria. E viu, não Juliana, mas mulher que se parecia com Juliana. Mesma estrutura facial, mesmos olhos verdes, mesmo cabelo loiro, embora menos perfeitamente estilizado. Mas não era ela. Era alguém mais jovem, talvez 25, com cicatriz pequena na sobrancelha que Juliana não tinha, e olhos cheios de medo que Juliana nunca mostraria. Quem é você? Perguntou Rodrigo, voz ecoando pela catedral silenciosa. A mulher começou a chorar. Sinto muito. Tanto. Meu nome é Laura. Laura Cardoso. Murmúrio chocado percorreu multidão. Cardoso? Mas Alberto tinha apenas uma filha, Juliana. Não havia Laura Cardoso. Ou havia? Onde está a Juliana? Perguntou Rodrigo. Fugiu, ontem à noite. Disse que não podia casar, que não conseguia fazer isso. E me implorou. Me implorou para tomar lugar dela. Por quê? Quem é você? Laura limpou lágrimas com mãos tremendo. Sou irmã dela, gêmea, fraterna, que ninguém sabe que existe, porque nosso pai me escondeu a vida toda. O silêncio na catedral era absoluto. Até a respiração parecia ter parado. Alberto Cardoso se levantou da primeira fila, rosto vermelho. Laura, cala a boca, agora! Mas Laura balançou cabeça. Não! Chega! Chega de segredos, chega de mentiras. Ela se virou para a congregação, voz tremendo, mas determinada. Minha mãe era empregada da família Cardoso. Quando ficou grávida de Alberto, ele a pagou para ir embora. Ela foi. Teve gêmeas, eu e Juliana. Mas complicações no parto mataram ela. E Alberto? Alberto ficou com Juliana, a bebê perfeita, saudável, sem problemas. E me deu para a adoção, porque eu nasci com um problema no coração. Porque seria cara demais, complicada demais. Lágrimas escorriam livremente agora. Cresci em família pobre, em Viamão. Fui operada aos 5 anos, cirurgia que quase me matou. Cresci sabendo que tinha sido rejeitada, que não era boa o suficiente. E então, 2 anos atrás, Juliana me encontrou, descobriu que tinha gêmea, e ficou furiosa com nosso pai por ter me escondido. Alberto tentou interromper de novo, mas Juliana, verdadeira Juliana, apareceu na entrada da igreja. Ela estava com roupas simples, jeans, camiseta, cabelo em rabo de cavalo, sem maquiagem, e parecia mais livre do que Rodrigo já tinha visto. É verdade,
disse Juliana, voz ecoando. Cada palavra. Meu pai escondeu Laura por vergonha, por imagem, por não querer admitir que teve gêmeas com a empregada. Ficou comigo porque eu era perfeita. E descartou ela porque não era. Alberto estava pálido. Juliana, volta para casa, agora. Podemos resolver isso em particular. Não, gritou Juliana. Passei 28 anos vivendo mentira, fingindo ser filha única perfeita, enquanto minha irmã, minha gêmea, crescia sozinha, doente, pobre. Chega. Ela caminhou até o altar. Ficou ao lado de Laura. Gêmeas lado a lado, diferentes em estilo, mas inegavelmente similares. Laura me ligou ontem, continuou Juliana. Disse que você, pai, tinha pedido para ela tomar meu lugar no casamento, que tinha prometido finalmente reconhecê-la se ela fizesse isso, que daria dinheiro, nome Cardoso, tudo, se apenas fingisse ser eu por um dia. Laura assentiu. Ele disse que você tinha mudado de ideia, que não queria casar, mas que cancelar casamento seria desastre de PR. Então ofereceu acordo. Eu caso no lugar dela, finjo por um tempo. Eventualmente divorciamos quietamente e recebo o reconhecimento que sempre quis. E você aceitou? Perguntou Rodrigo, tentando processar tudo. Aceitei. Por quê? Porque só queria ser reconhecida. Queria nome Cardoso. Queria que meu pai finalmente me olhasse como filha. Fui idiota, desesperada e errada. Juliana segurou a mão da irmã. Mas Laura me ligou, me contou, e eu percebi. Isso tinha que parar. Mentiras tinham que parar. Então vim aqui, para contar verdade, para finalmente, publicamente, reconhecer minha irmã. Rodrigo olhou para as gêmeas, depois para Alberto, que parecia ter encolhido 10 centímetros. Então deixa eu entender, disse Rodrigo. Você tem filha secreta, gêmea que escondeu a vida toda. E quando sua filha legítima não quis casar comigo, tentou substituir ela pela secreta, como se fôssemos intercambiáveis. Era por negócios, defendeu-se Alberto. Fusão entre nossas empresas vale bilhões. Não podia deixar sentimentos de menina mimada destruir isso. Sentimentos de menina mimada? Repetiu Juliana, voz gélida. Você quer dizer minha recusa de ser vendida como gado? Isso que chama de mimimi? Você tinha um dever para a família, para a empresa. Eu tinha direito de escolher minha própria vida. E você que escondeu minha irmã por décadas não tem moral nenhuma para falar de dever familiar. A discussão estava escalando. Convidados assistiam boquiabertos. Era drama melhor que qualquer novela. Mas Rodrigo estava focado em outra coisa. Estava olhando para Laura, para a mulher que tinha sido rejeitada, escondida e depois usada como peça de reposição. E viu algo nela. Algo que nunca tinha visto em Juliana. Humanidade, vulnerabilidade, dor real. Laura, disse ele suavemente, você sabia o tempo todo que estava enganando eu? Laura assentiu, lágrimas caindo. Sabia. E odeio isso. Mas estava tão desesperada, tão cansada de ser ninguém. Você não é ninguém, disse Rodrigo. E surpreendeu a si mesmo pela força com que disse isso. Você é vítima de homem que valoriza a imagem mais que filhas, ambas filhas. Ele se virou para Alberto. O casamento está cancelado, óbvio. Mas não porque Laura tentou me enganar. Porque você tentou vender sua filha e depois substituir ela quando não quis ser vendida. Você é patético. Alberto ficou vermelho de raiva. Você vai se arrepender. Sem fusão, sua empresa. Minha empresa vai ficar bem. Melhor que ficar presa a homem sem ética nem decência. Rodrigo olhou para Juliana. Você está livre, oficialmente. Não vou te procurar. Não vou pressionar. Viva sua vida do jeito que quer. Juliana sorriu com gratidão. Obrigada. E então Rodrigo fez algo que surpreendeu até ele mesmo. Virou para Laura. E você? Precisa de lugar para ficar? Porque imagino que seu pai não vai deixar você voltar. Alberto praticamente cuspiu. Ela não é bem-vinda na minha casa, nunca foi. Ótimo, disse Rodrigo, porque vou oferecer alternativa. Laura olhou para ele confusa. Por quê? Você não me conhece. Tentei enganar você. Tentou por desespero, não por maldade. A diferença. 500 convidados assistiam em silêncio absoluto. Ninguém sabia para onde isso ia. Nem Rodrigo sabia, mas sentia que era certo. Fica no meu apartamento de hóspedes, disse ele.
temporariamente, até decidir o que quer fazer. E se quiser trabalho, trabalho de verdade, não favor. Tenho posição em minha empresa. Rodrigo, começou Juliana surpresa. Você nem conhece ela. Conheço o suficiente. Sei que foi descartada, usada e merece chance. Chance real. Não promessas vazias do pai de vocês. Laura estava chorando, mas não lágrimas de medo agora. Lágrimas de alívio, de gratidão, de não acreditar. Você faria isso? Por mim? Por quê? Rodrigo pensou e respondeu honestamente. Porque minha vida inteira fui treinado a valorizar imagem sobre substância, negócios sobre pessoas, e quase casei por essas razões. Mas você, sem querer, me mostrou algo. Me mostrou que há mais em jogo, que há pessoas reais sendo machucadas por jogos que ricos jogam. E estou cansado de jogar. Ele estendeu a mão para ela. Então aceita? Chance de começar de novo, sem mentiras, sem fingir ser outra pessoa? Laura olhou para a mão dele, e então para Juliana, que assentiu encorajadoramente. Aceita, Laura. É chance real, não armadilha. Laura lentamente pegou a mão de Rodrigo. Aceito. Obrigada. Muito obrigada. E ali, no altar, em frente a 500 convidados chocados, casamento foi cancelado. Mas algo mais começou. Algo que nenhum deles esperava. Algo que mudaria todas suas vidas. Mas antes de continuar e descobrir o que acontece depois desse momento chocante, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. Você acha que Rodrigo fez certo? O que vai acontecer com Laura? E será que há mais nessa história que ainda não sabemos? Me conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que vou marcar seu comentário com um coração especial. Agora sim, vamos voltar para a nossa história. Nos dias seguintes ao casamento que não aconteceu, a história virou manchete nacional. CEO cancela casamento ao descobrir noiva falsa. Bilionário escondeu filha por 25 anos. Gêmeas separadas se reencontram no altar. Era circo midiático. E Laura estava no centro dele. Rodrigo cumpriu promessa. Levou Laura para seu apartamento. Cobertura luxuosa em bairro Moinhos de Vento. O apartamento de hóspedes era maior que a casa inteira onde Laura tinha crescido. Fica quanto tempo precisar, disse ele. Sem pressão, sem expectativas. Laura estava assustada, não de Rodrigo, mas de tudo, do luxo, da atenção da mídia, da mudança súbita de vida. Não sei como agradecer, disse ela olhando pela janela do piso para a vista de Porto Alegre. Não precisa agradecer. Só precisa decidir o que quer fazer agora, quem quer ser. Não sei quem sou. Passei 25 anos sendo filha rejeitada, depois 2 anos sendo irmã secreta. E agora? Agora não sei. Rodrigo entendeu aquilo mais do que esperava, porque ele também tinha passado vida sendo o que outros esperavam. Herdeiro, CEO, noivo obediente em casamento arranjado. Então descobrimos juntos, disse ele, quem realmente somos quando não estamos fingindo. Nos primeiros dias, eles mal se viam. Rodrigo trabalhava longas horas, parcialmente para evitar mídia, parcialmente porque não sabia como lidar com situação estranha de ter mulher morando com ele. Laura ficava principalmente no quarto, com medo de sair e ser reconhecida por paparazzi que cercavam o prédio. Mas lentamente começaram a interagir. Jantares compartilhados, conversas pela manhã tomando café, e Rodrigo descobriu algo. Gostava de ter Laura ali. Havia calor em apartamento que sempre foi frio antes. Não romântico, ainda não, mas humano, real. Você cozinha? Perguntou ele surpreso quando chegou em casa um dia e encontrou Laura fazendo jantar. Aprendi por necessidade. Quando cresci, família adotiva não tinha muito dinheiro. Todos ajudavam, incluindo cozinhar. Juliana nunca cozinhou um dia na vida. Juliana teve vida que eu devia ter tido, e eu tive vida que moldou quem sou. Você tem rancor dela, por ter ficado com tudo? Laura pensou honestamente. Tinha, no início, mas depois conheci ela. Vi que ela era tão prisioneira quanto eu. Só em gaiola diferente. Gaiola de ouro ainda é gaiola. Rodrigo nunca tinha pensado assim, mas estava certo. Juliana tinha tudo materialmente, mas nada emocionalmente. Assim como ele.
Uma semana após o casamento cancelado, Rodrigo ofereceu posição a Laura como prometido. Não tenho graduação, disse ela. Não terminei faculdade. Tive que trabalhar. E trabalhou em quê? Vários empregos, caixa de supermercado, garçonete, recepcionista, o que aparecesse. Você sabe usar computador, planilhas? Sei, autodidata principalmente. Não podia pagar cursos. Então começa como assistente administrativa, salário justo, benefícios completos, e se mostrar capacidade, tem espaço para crescer. Laura tinha lágrimas nos olhos. Você está me dando chance real, não favor, chance. Você merece, e tenho sensação que vai surpreender a todos. E surpreendeu. Laura era inteligente, muito inteligente. Tinha aprendido a se virar, a resolver problemas, a trabalhar duro. Coisas que funcionários privilegiados da empresa de Rodrigo nunca precisaram aprender. Em 2 meses foi promovida. Em 4, estava gerenciando projeto importante. Em 6, era indispensável. Ela é melhor que metade dos executivos que tenho, disse Rodrigo para seu diretor de RH. E começou como assistente há 6 meses. Ela tem fome, quer provar algo. Funcionários que cresceram com tudo nunca têm essa fome. Estava certo. Laura trabalhava como se cada dia fosse teste, como se precisasse provar que merecia estar ali. Você pode relaxar, disse Rodrigo um dia após encontrá-la trabalhando até 10 da noite. Ninguém espera que trabalhe tanto. Eu espero. De mim mesma. Passei vida sendo descartável. Não quero ser descartável aqui. Você não é descartável. Nunca foi. Meu próprio pai me achou descartável. Bebê com problema no coração? Muito cara. Muito complicada. Melhor descartar. Havia dor profunda naquelas palavras. Dor de vida inteira sendo segunda escolha. Ou nenhuma escolha. Rodrigo fez algo impulsivo. Puxou ela para abraço. Primeiro abraço físico que tinham compartilhado desde o dia do casamento. Seu pai é idiota. E perdeu. Perdeu filha incrível. Perdeu chance de conhecer quem você se tornou apesar dele. Laura chorou em seu ombro. E Rodrigo percebeu algo assustador. Estava se apaixonando por mulher que quase foi sua cunhada, por mulher que tinha tentado enganá-lo, por mulher que era complicada e ferida e absolutamente fascinante, mas não disse nada, porque era cedo demais, estranho demais. Ela precisava de estabilidade, não de outro homem tentando usar ela. Enquanto isso, Juliana estava vivendo vida própria pela primeira vez. Tinha cortado laços com Alberto completamente. Mudou para apartamento próprio. Começou a trabalhar, não em empresa do pai, mas em ONG, que ajudava crianças em situação de vulnerabilidade. É estranho, disse ela quando visitou Laura e Rodrigo 3 meses após o casamento cancelado. Trabalhar por algo que não é dinheiro, algo que importa. Bem-vinda ao mundo real, disse Laura com um sorriso. Você está feliz aqui? Perguntou Juliana, olhando ao redor do apartamento luxuoso. Com ele? Estou. Não é o que você pensa. Não é romance, é amizade, respeito. Ele me deu chance quando ninguém mais daria. Ele gosta de você. Vejo no jeito que olha para você. Não seja ridícula. Não sou. E você gosta dele também. Vejo no jeito que você se ilumina quando ele chega em casa. Laura ficou vermelha. Mesmo se gostasse, o que não digo que gosto, seria complicado demais. Ele ia casar com você. Eu tentei enganá-lo. Há muita história. Exatamente. História que vocês dois entendem. História que os conecta. Mas Laura não estava pronta para admitir sentimentos. Não ainda. Tinha medo. Medo de ser rejeitada de novo. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de repetir padrão de vida inteira. 6 meses após o casamento cancelado, Alberto Cardoso apareceu no escritório de Rodrigo. Preciso falar com você. E com Laura. Não tem nada para falar, disse Rodrigo friamente. Tenho. Por favor. 5 minutos. Rodrigo, contra melhor julgamento, concordou. Chamou Laura. Eles se sentaram em sala de conferências com um homem que tinha causado tanta dor. Alberto parecia ter envelhecido 10 anos em 6 meses. Cabelo mais grisalho. Linhas mais profundas no rosto. Ombros curvados. Vim pedir desculpas, começou ele. Para ambos. Laura, pelo que fiz. Por ter te rejeitado. Por ter usado você. Por ter sido pai terrível. Laura cruzou braços, defensiva.
Desculpas não mudam o passado. Não mudam, mas são começo, e quero, né? Quero tentar. Conhecer você, de verdade, não como ferramenta, mas como filha. Por quê? Por que agora? Porque perdi Juliana, completamente. Ela não me fala, não me vê, e percebi que fui monstro, que valorize coisas erradas, que machuquei ambas minhas filhas irreparavelmente. Lágrimas começaram a cair dos olhos dele. Não espero perdão, não mereço, mas espero chance, chance de fazer melhor, mesmo que pequeno, mesmo que tarde demais. Laura olhou para Rodrigo. Ele deu de ombros. Decisão era dela. Não vou fingir que está tudo bem, disse Laura lentamente. Porque não está. Você me rejeitou quando nasci. Me usou quando foi conveniente. E agora quer relacionamento porque perdeu outra filha. Eu sei, e é patético, mas é verdade. Mas eu cresci sem pai. Sempre quis um. Mesmo pai terrível seria melhor que nenhum. Então vou te dar chance, uma chance. Mas você quebrar de novo, acabou. Para sempre. Alberto assentiu, chorando abertamente agora. Obrigado. Não vou desperdiçar. Nos meses seguintes, Alberto tentou. Realmente tentou. Visitava Laura semanalmente. Não em escritório de Rodrigo, mas em cafés neutros. Conversavam. Sobre nada e tudo. Sobre vida de Laura. Sobre arrependimentos de Alberto. Sua mãe, disse ele um dia, era mulher incrível. Maria. Trabalhava para minha família há anos. Era gentil, inteligente. E eu me aproveitei dela. Estava em casamento infeliz. Busquei consolo onde não devia. E quando ela engravidou? Entrei em pânico. Minha esposa na época, mãe de Juliana também, tecnicamente, já que casamos antes de bebês nascerem, estava doente. Não podia ter filhos, ou pensávamos. E então Maria apareceu grávida, de gêmeas. E você pagou ela para ir embora? Paguei. E arranjei casamento rápido com Selma, minha esposa, para legitimar as bebês como nossas. Selma nunca soube que não carregou vocês. Morreu pensando que Juliana era biologicamente dela. E eu, quando nasceram, quando Maria morreu no parto, médicos me disseram que você tinha problema no coração. Precisaria cirurgias, cuidado especial. E eu vi oportunidade. Ficar com bebê perfeita, dar bebê problemática para a adoção, me descartou como lixo. Sim, e vou carregar isso pelo resto da vida. Não era perdão, mas era começo de entendimento. E para Laura, era mais do que já teve. 1 ano após o casamento cancelado, Rodrigo e Laura estavam em apartamento após longo dia de trabalho. Tinham desenvolvido rotina confortável, jantar juntos, assistir algo na TV, conversar sobre dia. Era doméstico de forma que Rodrigo nunca experimentou. Posso te perguntar algo? Disse Laura de repente. Claro. Por que fez tudo isso? Me acolheu? Me deu emprego? Me ajudou com meu pai? Por quê? Rodrigo pensou honestamente. No início? Porque era certo. Você era vítima, merecia ajuda. E agora? Agora é porque não consigo imaginar vida sem você nela. Laura ficou quieta, coração acelerado. O que isso significa? Significa que me apaixonei. Por você, pelo que somos juntos, pela vida que construímos. Rodrigo, sei que é complicado, sei que tem história, que foi estranha, mas não consigo negar mais. Te amo, Laura. Laura tinha lágrimas nos olhos. Eu também. Te amo também, mas tenho medo. De quê? De não ser boa o suficiente. De você perceber que merece melhor. Alguém como Juliana. Sofisticada. Polida. Não alguém como eu. Rodrigo a puxou para perto. Você é melhor que Juliana. Melhor que qualquer pessoa que conheci. Porque é real. Porque lutou por tudo que tem. Porque tem bondade que pessoas privilegiadas nunca desenvolvem. Mas seu mundo, sua família, vão me aceitar? Minha família vai ter que aceitar. Porque você é quem escolho. Não arranjo. Não conveniência. Escolha real. Eles se beijaram. Primeiro beijo. 1 ano de tensão, conexão, sentimentos não ditos finalmente liberados. E era perfeito. Era certo. Era tudo que casamento arranjado com Juliana nunca poderia ser. 2 anos após o casamento cancelado, Rodrigo pediu Laura em casamento. Não em público, não com espetáculo, mas em casa após jantar simples que ela cozinhou. Casa comigo,
De verdade dessa vez, não por negócios, não por imagem, mas por amor. Laura estava chorando. Sim, 1000 vezes sim. O casamento foi pequeno, apenas família próxima e amigos. Nada de 500 convidados, nada de catedral enorme. Apenas cerimônia íntima em jardim. Juliana foi madrinha. Alberto estava lá, não entregando noiva, ainda não tinha ganhado esse direito, mas presente. Testemunhando filha que rejeitou finalmente ser amada. Eu tenho inveja, admitiu Juliana para Laura antes de cerimônia. Você encontrou amor real, propósito real, e eu ainda estou procurando. Você vai encontrar, quando parar de procurar e deixar acontecer. Durante votos, Laura disse: Rodrigo, você me viu quando era invisível, me valorizou quando achei que não valia nada, me amou quando achei que era impossível ser amada. Prometo passar resto da vida te mostrando que a aposta em mim valeu a pena. Rodrigo respondeu: Laura, você me ensinou que vida real é melhor que vida planejada, que amor real é melhor que conveniência, que imperfeição é melhor que perfeição vazia. Prometo te valorizar todos os dias, te escolher todos os dias, te amar todos os dias. Não teve olho seco na cerimônia. 5 anos após aquele primeiro casamento cancelado, Rodrigo e Laura tinham 2 filhos. Gêmeos, menino e menina. Ironia não passou despercebida. História se repete, disse Laura olhando para bebês no berço. Mas dessa vez ambos ficam juntos. Sempre, sempre, concordou Rodrigo. A empresa deles prosperou. Laura tinha se tornado COO, Rodrigo CEO, parceiros em negócios e vida. Juntos construíram algo maior que qualquer fusão com Cardoso teria sido. Juliana também encontrou felicidade. Casou com um médico que conheceu através da ONG onde trabalhava. Não bilionário, não elite, mas bom homem que a amava por quem era. Engraçado, disse ela em jantar com Laura e Rodrigo, como tudo funcionou. Você quase foi forçada a casar com ele. Eu fugi. E no final, vocês terminaram juntos de verdade. Não foi sorte, disse Laura. Foi escolha. Escolhas que fizemos. Você escolheu liberdade. Eu escolhi honestidade. Rodrigo escolheu substância sobre aparência. E todas escolhas certas. Alberto também mudou. Nunca seria pai perfeito, mas tornou-se presente. Avô dedicado aos gêmeos de Laura. E, eventualmente, após muito trabalho, reconstruiu o relacionamento com Juliana também. Levou 5 anos, disse Juliana. Mas chegamos aqui, não perfeito, mas real. 10 anos após o casamento cancelado, em aniversário de 10 anos do casamento verdadeiro, Laura e Rodrigo renovaram votos. Desta vez, em mesma catedral onde tudo começou, onde Laura tinha ficado no altar tremendo, onde Rodrigo levantou o véu e descobriu verdade, onde tudo mudou. Este lugar, disse Laura olhando ao redor, era onde tudo poderia ter desmoronado. Onde menti, onde fui exposta, mas também onde você me viu pela primeira vez. E melhor coisa que já me aconteceu, disse Rodrigo. Porque se você não tivesse ficado ali, se Juliana tivesse aparecido, eu teria casado com pessoa errada, vivido vida errada e nunca conhecido você. Você se arrepende de como aconteceu, do escândalo? Não, nem um segundo, porque nos trouxe aqui. Durante cerimônia de renovação, padre, mesmo que tinha presenciado o desastre 10 anos antes, comentou: há 10 anos vi casamento desmoronar neste altar. Mas não foi desmoronamento, foi revelação. Revelação de amor verdadeiro, de escolha real. E hoje celebramos não casamento que quase foi, mas casamento que devia ser. Não havia olho seco novamente. 15 anos após aquele dia fatídico, Laura estava em entrevista sobre sua história. Tinha escrito livros sobre experiência, sobre gêmeas separadas, sobre segundas chances. Você odeia seu pai? Perguntou o entrevistador. Não, não mais. Entendo que fez escolhas terríveis. Por medo, por vergonha, por valores distorcidos. Mas também vejo o homem que está tentando, que admitiu erros, que mudou. Não é perdão completo, mas é algo. E Rodrigo, ele salvou você? Laura sorriu. Não, ele não me salvou. Me deu oportunidade, mas eu me salvei, trabalhei duro, provei valor, construí vida. Ele foi catalisador, mas salvação foi minha. E sua mensagem para outras pessoas rejeitadas, descartadas,
Que rejeição não define valor, que serem descartados não significa serem descartáveis, que podem construir vidas incríveis apesar ou por causa de começos difíceis, e que amor real, quando chega, vale toda a dor do caminho. Em casa, naquela noite, Rodrigo assistiu a entrevista com Laura. Você estava incrível, disse ele. Estava nervosa. Não pareceu poderosa, dona de sua história. Porque sou, finalmente. Não sou mais filha rejeitada. Não sou mais gêmea secreta. Sou Laura, CEO, mãe, esposa, sobrevivente e autora de minha própria vida. Rodrigo a beijou. E eu sou sortudo por fazer parte dessa vida. Nós dois somos sortudos, porque encontramos um ao outro de forma mais estranha possível e fizemos funcionar. 20 anos após o casamento que não aconteceu, todos reunidos para a celebração de família. Laura, Rodrigo, gêmeos deles agora adolescentes. Juliana com marido e 3 filhos. Alberto, agora idoso, mas presente. E Mariana, mãe adotiva de Laura, que sempre tentou fazer o melhor que podia. Olha para nós, disse Juliana. Família disfuncional que se tornou funcional. Não sei se diria funcional, riu Laura, mas definitivamente família. E tudo começou com mentira, disse Rodrigo. Com você fingindo ser sua irmã. Pior decisão que já fiz, admitiu Laura, mas levou a melhores resultados que jamais imaginei. Às vezes, disse Alberto quietamente, nossos piores erros levam a melhores coisas. Não justifica erros, mas faz suportável carregar peso deles. Foi perdão implícito, não completo. Nunca seria completo. Mas algo, porque no final, história não era sobre casamento cancelado. Não era sobre troca de irmãs ou gêmeas separadas ou escândalos de família rica. Era sobre escolhas. Sobre Juliana escolhendo liberdade ao invés de dever. Sobre Laura escolhendo honestidade mesmo quando era mais difícil. Sobre Rodrigo escolhendo substância ao invés de aparência. Era sobre Alberto finalmente, tardiamente, escolhendo ser pai. Sobre Mariana escolhendo amar criança que não era dela biologicamente. Sobre família se formando não por sangue, mas por presença. E sobre amor, amor real, não arranjado, encontrar caminho mesmo através de começos mais improváveis e complicados, porque Laura e Rodrigo não deveriam ter terminado juntos. Por todas as regras de lógica e conveniência e planejamento, deveriam ter seguido caminhos separados, mas não seguiram. Porque amor real não segue roteiro, não obedece conveniência, não se importa com o que deveria ser. Amor real apenas é. E encontra caminho. Sempre encontra. E a história deles provou isso. Provou que às vezes pior forma de começar relacionamento pode levar a melhor relacionamento. Que mentira pode revelar verdade mais profunda. Que pessoa errada pode ser pessoa certa disfarçada. Provou que vale a pena arriscar. Vale a pena escolher coração ao invés de cabeça. Vale a pena reescrever planos quando planos não servem mais. E que final feliz, real, não planejado, final feliz, é melhor que qualquer conto de fadas. Comenta aqui embaixo, escolhas certas, para que eu saiba que você chegou até o final desse vídeo e vou marcar seu comentário com um coração especial. E se a história de Laura e Rodrigo te emocionou, eu tenho outra ainda mais surpreendente para compartilhar com você. É só clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e eu te conto tudo. Um grande abraço e até a próxima história emocionante. Tchau, tchau.